Bom dia, pessoal, tudo jóia com vocês? Hoje aqui, dia 6 de abril, né? 6 de abril de 2020, da quarentena. Estamos mais um dia, mais uma semana aqui da quarentena. E nessa semana a gente vai estar tratando de uma nova ação, como a gente tem feito nas nossas aulas. Toda aula a gente trata de algum tipo de ação. E tá bom, Ana Carolina, mas fique esperto, viu, gente? Estão exigindo isso, viu? Para a próxima, nós vamos agora tratar da nova ação, que é a ação do procedimento especial para as ações de família. E por que eu escolhi isso? Principalmente porque entra naquele ponto que eu tenho ressaltado com vocês. Estou querendo trazer matérias, estou querendo trazer alguns tipos de assuntos que serão relevantes para o dia a dia de vocês. Os colegas que estão fazendo, que estão lá no estágio, no núcleo de prática, essa matéria de hoje vai ser bem interessante, porque tem muita coisa que eles já viram, tem muita coisa que eles falam assim, cara, por quê? E eu não sei. Então, tem muita coisa. Vocês vão ver que eu não vou ficar pulando para os procedimentos especiais fora do código nessa situação das ações, mas eu vou trazer o apanhado geral, que foi o Código de Processo Civil que fez. O que acontece? O Código de Processo Civil, ele falou o seguinte, olha, eu sei que tem muitas ações de procedimentos especiais, cada uma tem sua peculiaridade, principalmente no que tange ao direito de família. Mas vamos fazer o seguinte, vocês têm que seguir pelo menos um padrão aqui de regra. E aí, vocês vão ver que minha aula ela vai focar muito no estilo, demonstrando algumas peculiaridades, e depois eu vou bantear para um estilo em específico. Tem um estilo em específico que é muito recente, que para mim é cara de prova, tanto de prova de OAB, tanto prova de concurso, porque está muito recente, uma alteraçãozinha que é todo relevante e que tem tudo a ver com a vida de vocês. Tá bom? Deixa eu colocar aqui na tela. Beleza, deixa eu só arrumar aqui. Estão conseguindo ver o material? Dá um ok para mim. Beleza, obrigado, Nádia. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, olha só, as ações de família na jurisdição contenciosa, porque assim, o que acontece? Nós temos ações de família que estão tanto na parte contenciosa, quanto na parte voluntária, que não tem briga, que não tem atrito. Aqui a gente está falando hoje das ações de família na parte que tem atrito, briga, né? Aquela casos de família mesmo, programa Casos de Família mesmo, onde o povo vai brigar, vai xingar um ao outro. Então, onde que está relacionado isso? Estão dispostos lá no artigo 693 ao 699. Bom, aproveitando aí, Nájila, você que está aí atenta, lê para mim, liga o seu microfone e lê para mim o 693 que está na tela. Vou ler. Por gentileza. As ações de família na jurisdição contenciosa estão... disfarça. Vai lá. As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Obrigado. Vou voltar aqui para mim que a gente tem que fazer algumas ponderações. Olha só, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Conforme eu até coloquei lá no slide, e depois a gente pode até, eu acredito, vou até dar uma atividadezinha para vocês pesquisarem mais isso, pesquisarem sobre isso. O que vai acontecer? A gente tem a seguinte situação. Vocês viram que ele foi falando lá no artigo 693, assim, as normas desse capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação. Eu vou começar já a briga por aqui. Separação. Vocês já pegaram direito da família na faculdade? Já. Como é que foi que a professora se manifestou sobre a separação? Ela acredita que ainda existe a separação ainda no Brasil? No nosso ordenamento jurídico? O que vocês lembram, professora, comentar sobre isso? Lembra por que está tendo essa briga? Por acaso vocês lembram de alguma coisa nesse sentido? Se não lembrar, eu explico.
A separação, ela vinha 3 anos antes do divórcio, não era? Alguma coisa Dois. assim? 2 ou 3? 2 anos. 2 anos antes. Uhum. É porque era o Eu seguinte, lembro, antes da emenda pelo que eu vi. 66, acho que ela é de 2011, eu coloquei aqui, 66 de 2010, melhor dizendo. O que acontecia? Era assim, você tinha o divórcio direto ou o divórcio indireto. Como é que era o divórcio direto? Você tinha que estar separado de corpos, né? Sabe que o povo falava assim, o seu tio falou assim, estou separado de corpos da minha mulher, a gente nem mora mais junto, a gente não tem mais nada junto. Então, estou separado de corpos 2 anos. Você tinha que comprovar que você estava 2 anos separado de corpos. Você não tinha mais nenhum vínculo mais. Se você comprovasse isso, você já divorciava, rompia os vínculos diretamente. Porém, existe também a questão, existia a outra questão. Existia o divórcio indireto. Como é que era o divórcio indireto? Primeiro você separava. Você, não, casei hoje. Não, agora eu quero divorciar. Não, você não pode divorciar. Primeiro você separa, fica separado. Aí depois de 2 anos é que você poderia pedir o divórcio. Por quê? Você tem que lembrar que a regra não sei se a professor chegou a explicar isso para vocês, até certo ponto, não existia o divórcio no Brasil. Até os anos 60 não existia. Tanto que era um absurdo pensar que o que Deus uniu, o homem ia separar. Ainda existe essa questão, né? Muitas igrejas, até as pessoas falam. Então era como se fosse um absurdo. Se por acaso você estava separando, você estava ofendendo até mesmo a igreja, você estava ofendendo não só a igreja, mas o ordenamento jurídico em si. E por isso existia essa restrição. Quando foi entrar a lei do divórcio, que falou assim, não, pode divorciar. Então, quando começou a ter essa questão do divórcio, foi muito para ainda a questão de honra. Então, por exemplo, não, ele me traiu, ela me traiu. Então, primeiro separava para dar uma amenizada nessa ânsia. Mas e se a pessoa quisesse voltar? E se não quisesse, sentisse que o amor era mais puro e verdadeiro do mundo, que foi só um momento, foi um erro, foi só, como o povo fala, né? Foi só calor e emoção e foi a tentação do diabo na hora. Então, se as pessoas quisessem, elas poderiam voltar. Essa que era a essência básica da gente ter uma separação antes da gente ter um divórcio. Basicamente era isso. Então, e se eles voltassem? E se eles quisessem voltar? Então, para evitar esse tipo de situação, a legislação falava assim, não, vamos deixar o seguinte, 2 anos que eles ficaram já separados de corpos, demonstra que não tem mais chance de voltar. Então, já pode divorciar direto. Agora, não. Se eles tiverem uma briguinha aqui, pode ser que eles voltem. E aí, isso gerava muitos problemas. Com o artigo 60, com a emenda constitucional 66, eles alteraram um texto na Constituição onde retirou essa questão de separação. Falou que nessa alteração que foi feita lá no artigo 226, parágrafo 6º, fala que o casamento civil poderia ser dissolvido pelo divórcio. E matou por aí. Quando ele matou por aí, deu uma briga na doutrina muito grande. Porque a doutrina começou a falar assim, tá bom, a partir do momento que alterou a Constituição desse jeito, o que estão falando? Acabou a separação. Não existe mais a separação. E é um posicionamento que eu concordo com isso. Concordo com isso. E aí veio o novo CPC. Quando veio o novo CPC em 2015, eles colocaram esse artigo. E aí começou a ressuscitar algumas teses. Então, a depender do livro que você pegar, alguns livros vão falar assim, olha, esse artigo, esse ponto que está falando de separação, nesse artigo que vocês leram, o artigo 693, ele é inconstitucional. Porque não existe mais separação na nossa Constituição. Desde a emenda constitucional 66 de 2010, não existe mais separação. E outros vêm falar, e outros doutrinadores, você pega, por exemplo, o Eupídio, né, o Eupídio Donizete, eu estava estudando por ele, o Eupídio Donizete, ele já pensa o contrário, ele já fala o seguinte, a Constituição só favoreceu a possibilidade de você fazer o divórcio,
falou que o divórcio já mata, então você não precisa passar pela separação. Mas como existe ainda legislações inferiores que tratam da separação, ela ainda vale. E ela é uma possibilidade daqueles que, porventura, queiram fazer a separação. Tá vendo qual que é o argumento? Então, sim, aí depende do que você está querendo defender. Aí depende do ponto que você quer defender. Aliás, é um ótimo tema de quem está querendo bater cabeça aí em dissertação, em TCC, se quiser discutir, é constitucional ou não? É constitucional ou não a separação? Tem tese para os dois lados, entendimentos dos dois lados. Então, vale a pena a gente ter isso. Essa é a primeira observação que eu tinha para fazer para vocês hoje, que você tem que levar em consideração se vale ou não isso. Tá, voltando lá no nosso material. Senhor, Oi. tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, pode falar. E a questão da separação de fato? Então, o que acontece? Para eles tanto faz, tanto fez. Porque, Luciano, o que acontece? Antigamente tinha essa questão. Não, você separa de fato por 2 anos, né? E aí a gente já pode pedir o divórcio direto. Hoje, o entendimento, não. Hoje, casou num dia. No outro dia, você quer pedir o divórcio, você já pode ter. Você está entendendo? Aí, com o divórcio, eles querem falar que pode ter esse divórcio indireto, eles querem argumentar o seguinte: se eu quiser fazer, antes do divórcio, uma separação, para fazer esse primeiro estágio, eu posso. Basicamente é isso. Quem defende essa tese, ele só está querendo dizer o seguinte: é uma opção que eu tenho, que eu dou aos casais. Eles não precisam divorciar direto. Eles podem fazer o procedimento da separação primeiro. Entendeu? Deu para você entender? Então, a questão de fato, caiu assim, tanto faz. Fala, Luciano, você quer fazer alguma ponderação? Mas em questão, por exemplo, vamos supor lá, o casal está separado já há muito tempo e aí vem um falece. Uhum. Aí na ação de herança, então, não tem uma jurisprudência dominante que fala assim, separação de fato, então divórcio. Aí que tá. Olha só como que você vai levar em consideração essa situação. Até onde eu acompanho na jurisprudência, você precisa, primeiro, você precisa declarar. Por mais, eles estão separados de fato e tal. A separação de fato, se ela não for convalidada judicialmente, ela não significa que ela é um divórcio. Por isso que você tem que ir ao Poder Judiciário para convalidar. Por isso você tem que levar. Por isso que, igual numa situação dessa, eles são separados de fato há um bom tempo. Só lamento. Regulamentou isso? Não regulamentou. Por isso que aí você vê alguns problemas. Aí você tem um problema do que ele estava separado de fato, mas ele não fez um divórcio. Na verdade, já estava morando com outra. Aí, o que é mais comum numa situação dessa? Essa outra família, ela entra judicialmente para tentar comprovar que já existiu uma união estável e, como em tese não pode existir uma união estável dentro de um casamento, aí eles tentam fixar a partir de quando, judicialmente, a partir de quando terminou um e começou o outro. Por isso que tem briga. Por isso da briga. É uma, assim, briga atrás de briga, porque aí você vai ter que demonstrar quando que foi feito isso, principalmente para você começar a fazer a divisão patrimonial. A partir de quando que vale para um? A partir de quando que vale para outro? A partir de quando que quem está vivendo em união estável vai ter direito a esse patrimônio e quem não tem? É que nem esses dias dei uma orientação para uma conhecida daqui da família, que ela tinha um marido. E esse marido vivia em união estável com ela. Ele fez só uma declaração em cartório de união estável. Só que ele nunca tinha feito o divórcio dele. Ele fez a declaração de união estável, acho que em 92. Ele era casado desde 84. Só que ele nunca fez isso. E aí, detalhe, o cara era meio espertinho. Ele vivia tranquilão nas duas casas. Vivia tranquilão, tipo assim, almoço de fim de ano. Ele abraçado com a outra, com a esposa. Aí mostra a foto do almoço do Natal. Ele com a união estável. E aí, cara, aí é briga. Aí é quem tiver o melhor argumento, quem tiver. Então, assim, não dá para você fechar muito isso.
tem muita coisa envolvida. Principalmente aí quando você leva para o previdenciário, eu já vi decisão do previdenciário que rachou pensão por morte para as duas. Então, assim, até mesmo é muito a minha área nisso, mas é igual eu te falo, quem tiver as melhores provas, quem começar a se documentar melhor, vai. Fala, Nájila. O juiz vai olhar o vínculo afetivo, nesse caso, com as duas famílias? Olha só, hoje, principalmente depois que a professora Maria Berenice Dias, não sei se a professora chegou a mandar vocês lerem essa professora, Maria Berenice Dias, hoje é um dos maiores expoentes do direito de família. A professora Maria Berenice, o foco dela, você lê o livro dela, é até chato, que toda hora ela fala da afetividade, afetividade, afetividade. O foco, ela entende, e o BDFAM, que é o Estudo Brasileiro de Direito de Família, ele sempre foca muito na questão da afetividade. E é um prisma que é utilizado muito nessas ações, no julgamento das ações. Então, demonstra-se muito isso. Olha aqui, ó, estava casado com ela, mas não tinha mais nenhum vínculo afetivo, a gente não demonstra. Por isso que eu te falo que é muito foda, porque aí você tem que demonstrar com documentos, você vai demonstrar com questões aí, fotos, e aí você entra com um problema, por exemplo, o caso de problema que está bombando aí, o caso aí do Gugu. Olha o problema aí, o caso do Gugu. O caso do Gugu, aí você vai discutir qual que é um dos principais argumentos. Tinha certa afetividade, eles estavam ali juntos, eu vejo fotos deles na casa. Do outro lado tem um documento. Então, assim, não liga. Deixa eu ver o que a Lorena falou. É possível o reconhecimento de união estável de pessoa casada que esteja separada de fato, desde quando seja protocolizada a separação de fato? Então, Lorena, depende da jurisprudência. Tem que ver como é que está a jurisprudência. Eu realmente não sei dizer como está sendo feito. Porque até onde eu acompanhei a jurisprudência nisso, não poderia. A jurisprudência ela levava uma situação que você não pode ter duas relações ao mesmo tempo. Você não pode. Então, você tem que matar um vínculo para você começar o outro. Então, é um problema que se tem. E aí, o que acontece? Quando você tem uma situação dessa, aí geralmente o juiz tenta reconhecer um fim de uma relação para começar a outra. Por isso que tem muita força a questão do divórcio ser direto. Por isso que o divórcio direto ganhou muita força na época. Porque muitas vezes a pessoa estava separada de fato, mas estava com alguns problemas nessa situação afetiva, de voltar ou não voltar, e já estava com outra questão de não estar com outra pessoa. E a separação, você tem que entender que a separação, um dos principais focos da separação de fato é para evitar conflito na questão patrimonial. Então, você tem que levar em consideração isso. O foco da separação de fato já era para você dividir essa questão patrimonial. Quando tinha já uma decisão, já demonstrado a separação, você demonstrava, você fez a separação, você estava de separação de fato. Eu demonstrei para o juiz que eu já estou separado de fato, beleza. Agora, o grande problema é que muitas vezes a pessoa fala assim, não vou mexer com o juiz, não vou fazer nada, não, a gente já está vivendo em casas separadas. Comprei um carro, o carro dele também. Acabou, gente. Por quê? Você não levou isso ao juiz. Então, você tem que tomar muito cuidado com as seguintes afirmações. A separação de fato era... O que acontece? Você geralmente esperava dar os 2 anos para já reconhecer. Só que, enquanto você não esperava dar 2 anos, tudo que foi comprado nesse período era do outro também. Você está entendendo? Porque você não tem uma declaração. Aí, que geralmente as pessoas, para você não ter esse problema patrimonial, você entrava primeiro com pedido de separação, porque aí separava a questão do patrimônio, para depois você fazer o divórcio, porque aí rompia todo tipo de vínculo. Você está entendendo? Então, esse que sempre foi o grande problema, que aí eu vejo que era a grande falha do sistema, de você estar querendo. E aí, para vocês verem, quando a gente tinha a questão do divórcio, era muito forte, hoje não tem. Volto a repetir, hoje não tem. Tinha 2 coisas que as pessoas morriam de medo. Ele deu causa a um divórcio. Já escutou isso, né? Ele deu causa a divórcio. É porque ele me traiu. Porque ele saiu de casa. Tanto que hoje eu tenho um amigo que advoga muito nisso. Diz que depois que teve aí a quarentena,
só na primeira semana de quarentena, ele já estava fazendo 3 divórcios. Porque as pessoas não estavam aguentando mais conviver juntas nessa quarentena. Para vocês verem o problema que está tendo. Não é só piadinha, não. É uma realidade. E nessa situação, as pessoas estavam assim, não aguento mais, não quero mais viver, e eu não quero sair de casa. Só que eu tô com medo. Se eu sair de casa, eu vou perder direito? Não existe isso, gente. Não existe mais isso. Muita Fora da gente, minha cabeça. Oi, Verônica. muita gente no NPJ também pergunta: É, posso sair de casa? sim, Tipo, tô separada, eu não quero mais ficar com ele, eu quero divórcio, mas eu posso sair de casa? Não vai ter sim. problema, não? Existem Existe? pessoas que só se separam. Então, tem gente que faz isso porque, como há Kátia, como há uma divergência, uma divergência na questão da doutrina, tem alguns juízes que reconhecem ainda que existe essa possibilidade de fazer a separação primeiro, antes do divórcio. Você está entendendo? Por isso que depende de quem tá fazendo. Eu, por exemplo, eu já acompanhei um caso que a pessoa fizeram primeiro a separação e na hora do vamos ver, eles voltaram. Vocês acham que não? Ixi, tem demais. Primeiro fizeram a separação, depois não, vamos voltar. Voltaram. Eu já vi casos de gente que fez o divórcio e voltou, depois foi casar de novo. E depois separou de novo, né? Divorciou de novo. Então, assim, tem muito disso. Então, há essa dúvida, tem essa dúvida. Antigamente, igual a Verônica comentou que, se eu sair de casa, eu vou perder direito. Não tem nada a ver isso. Tem outra muito boa, que tem de novela. A novela tem muito disso. Eu não vou dar o divórcio para você, Jorge Augusto. Você vai ver, a gente vai nos tribunais. Não tem nada a ver. Ninguém é obrigado a conviver com quem você não quer conviver. Antigamente existia isso, né? Você tem que dar o divórcio. Não, se eu não quero, não vai ter. Eu já tive problema na família. Na família teve gente assim, eu não vou dar o divórcio, ela vai ter que ficar aqui comigo e tal. Não tem nada a ver, acabou o coração. Terminou. Então, tem toda essa situação. E o maior medo que você faz a pessoa, principalmente quando tem uma situação dessa que a pessoa está um pouco resistente a dar o divórcio, você virar e falar, olha, tudo que você está comprando aí, a outra tem a metade, viu? Vamos fazer o divórcio. Mas o outro não aceita. Bom, se ele não aceita, a única coisa que vai diferenciar é que você não vai ter um divórcio mais rápido. Porque aí, se ele aceitar, você pode fazer até mesmo no cartório. Se vocês não tiverem filhos, você pode até fazer no cartório. Você faz no cartório, tranquilão, sem nenhum problema, divide o patrimônio, acabou. Tira, quem vai, já coloca quem vai ficar com a guarda, se vai tirar o nome, sobrenome, tranquilão. Agora, se você não tiver, se por acaso, se a pessoa virar e falar assim, não aceito, porque aí geralmente a briga não é se aceita ou não aceita a divisão. Hoje a briga já não é mais se vai conceder ou não o divórcio, é a briga de como vai ficar o patrimônio. Eu sempre oriento geralmente vizinho, né? Sempre tem vizinho que chega assim, eu tava com fulano e ele não aceitava isso, papapá. Aí é briga de bens, como a Lorena falando, o pessoal tá brigando por bens. Eu não acho justo. Eu ajudei ele a comprar o Gol G4 dele e eu acho que eu tenho metade do Gol. E você acredita que ele não quer me dar? E aí você vê qual que é o maior problema. Muitas vezes as pessoas não colocam as coisas no nome. Então, igual esse dia eu estava com uma vizinha e falou assim, você acredita, Nairon, que o meu marido ele colocou a nossa casa no nome da mãe dele. E aí, como é que eu faço? Aí eu falo assim, você tem documentação? Você tem documentação que quem pagou foi vocês? Por exemplo, imposto de renda, movimentação bancária. Ela que comprou. Tá, ela que comprou. Ela que está no nome dela. Porém, o dinheiro saiu para comprar. Saiu da sua conta, da conta dele ou foi da conta dela? Então, tudo isso são mecanismos que você pode demonstrar para você trazer de volta o patrimônio para poder fazer a divisão. Então, isso é importante. Traição. Talvez quem saiu de casa. Talvez isso pode ter algum reflexo, gente, numa situação de que guarda e talvez num possível dano moral. Então, por exemplo, o dano moral, uma traição não tem nada a ver quem vai separar, quem não vai separar. Agora, uma traição pode ser pedido um dano moral? Pode ser pedido dano moral.
Tanto que eu já vi vários casos que em divórcio a pessoa tenta acumular pedir dano moral pelo fato de que, por exemplo, fui traído, tive um constrangimento. Eu já vi até casos que as pessoas colocam no polo passivo também. Às vezes não colocam ação de família, ação de divórcio, mas entram com uma ação de dano moral e coloca tanto o seu ex-marido e a mulher com quem ele traiu no polo passivo, para poder pagar. E aí eu já vi algumas decisões que não coloca, que o juiz exclui a responsabilidade da mulher que estava, por exemplo, com o seu marido, sob o argumento de que quem tinha dever de fidelidade era o marido, não a mulher. Então, por conta disso, houve a condenação. Então, assim, tem jurisprudência de todo lado para isso, gente. Não dá muito para eu ficar sendo tão assertiva. Aí é a questão de vocês trocarem ideia com mais professor de civil. Mas, assim, eu só estou dando um apanhado para vocês verem como que essa vida prática, como que vocês vão ver isso, principalmente na vida de vocês. Seguindo em frente, deixa eu colocar aqui o material novamente. Princípio da solução consensual. Lê para mim, Luciano, por gentileza. O artigo 694? Isso. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. Pessoal, vou voltar aqui para mim. Mais uma vez, você lembra que esse código ele é muito marcado pela questão da gente tentar solucionar os conflitos pelo sistema multiportas. Então, você não espera só o juiz decidir, você está esperando o quê? Que as partes possam também, que as partes possam dar as respostas delas, que as partes possam resolver as situações por meios próprios, pela conciliação, pela mediação, né? E assim, a mediação é o meio mais eficaz nesse caso, né? O mediador está ali só ponderando, tentando ver se as pessoas entram num acordo, mas pode ser feito conciliação? Também pode, preferencialmente a mediação, mas não há nenhum mal. E aí a gente vê algumas situações interessantes que, por exemplo, igual eu estou passando por uma agora, de um caso meu que hoje eu devo protocolizar para tentar sanar um problema. Olha só a minha situação. Vocês estão vendo aí que a gente vai tentar privilegiar a conciliação. Eu tô com um cliente que é um pai. Então o pai tinha uma filha e essa filha ele sempre ajudou ela, pagava pensão para ela. E aí, desde janeiro de 2019, ele ficou puto com ela, porque ela meio que estava, assim, como se diz, estava fazendo coisa errada e tal, e ele parou de dar a pensão dela. Ele ajudava ela com R$1.000 por mês. E aí, o que ela fez? No final do ano passado, ela ingressou com uma ação pedindo alimentos. Ela tinha 23 anos à época. Quando ela entrou em novembro, em dezembro ela fez 24 anos, e o argumento dela é que ela ainda estava na faculdade. Não sei se vocês já estudaram também isso, existe um entendimento muito forte hoje na jurisprudência que fala que cabe aos pais prestarem pressão alimentícia aos filhos, geralmente até enquanto eles estão finalizando seus estudos. Deixa eu voltar aqui, Gabriel, rapidinho. Até enquanto eles estão finalizando os seus estudos. Tá aí, Gabriel. Então, existe essa jurisprudência muito forte. Então, geralmente, você escuta muito isso. Olha, você tem que pagar alimentos para o seu filho até 24 anos ou até quando ele termina os seus estudos. E aí a gente começou a ter alguns desdobramentos. Primeiro desdobramento. Uma pessoa que, por acaso, terminou a faculdade, graduação, ela pode emplacar uma nova graduação, uma pós-graduação, um mestrado, e ainda ter que o pai sustentar ela? O STJ já se manifestou no sentido que não. O STJ já se manifestou que isso daí como você estaria incentivando a pessoa a nunca parar de estudar, só mesmo para poder ser sustentada. A gente sabe das dificuldades do jovem entrar no mercado de trabalho hoje, a gente sabe disso, mas a partir do momento que o pai ele pagou uma faculdade, ele ajudou ele a se sustentar nesse primeiro momento, então a partir daí ele já está apto para voltar para
ele já está apto para poder voltar para sua vida normal e assim seguir os seus caminhos sozinhos. Então, esse é um primeiro ponto que deve ser relevado. Segundo ponto, que é o meu ponto que eu vou bater nessa menina que eu estou advogando para o pai, o ócio. Muitas das vezes a gente tem visto que vocês conhecem muita gente. Não, eu tô ganhando a pensão alimentícia do meu pai, mas eu vou perder ela quando eu terminar a faculdade. O que você faz? Reprova numa matéria, reprova na outra, para você prolongar a sua faculdade, para você terminar. E aí a menina dá tanto azar, mas dá tanto azar, que eu fui olhar lá a faculdade dela, ela tinha que ter formado em 2019. E ela não formou em 2019. Então, em tese, ela está tentando prorrogar a faculdade dela. Ela completou 24 anos e aí ela comprou, olha, eu não trabalho. Aí eu falei para o juiz, olha só, pensa, a pessoa aqui com 24 anos está prorrogando a faculdade é só de meio período, nunca trabalhou, e ela tem um pai que tem 68 anos, na verdade, não é ela. A gente aqui já pode fazer até uma reconvenção, juiz. Eu coloquei isso, já vai fazer uma reconvenção. Não é o pai que tem que pagar a pensão para ela que tem que pagar a pensão para o pai que é idoso. Olha só como que você vai jogando, tratando a peça, né? E aí eu tô com um grande problema nessa ação. Olha só, o meu cliente, o juiz concedeu alimentos provisórios para ela. Então, assim, ela entrou e ela pediu para o juiz conceder R$ 2.500 mensais de alimentos. O juiz negou, falou que não tinha comprovação e concedeu 1.500. O meu cliente não entrou em contato comigo de imediato. O que aconteceu? O juiz concedeu uma decisão em tutela provisória. Olha os processualistas aí, nós aqui do time processualista. Uma decisão interlocutória concedendo tutela provisória. Cabe recurso, pessoal? Manifestem aí, liga o microfone. Sim, agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Qual que é o prazo do agravo de instrumento, Luciano? 15 dias. 15 dias. E ele entrou em contato comigo dentro dos prazos de 15 dias? Não. Tem como eu agravar? Não tem. Tanto que ele já estava devendo 2 prestações. E aí gerou um grande problema. Por quê? Ele já poderia ser até preso. Ele já poderia até ser preso. Porque, diferente do que alguns defendem, eu até emplaquei um enunciado no Conselho de Justiça Federal, do qual eu participei de uma reunião, no qual a gente fala que não é necessário você esperar 3 parcelas para você pedir a prisão. A prisão, ela pode ser pedida quando tem algum valor em aberto nas últimas 3 parcelas. Porque as 3 últimas parcelas são as mais importantes, as mais essenciais, porque é a sobrevivência. Por exemplo, imagina, ele não pagou junho do ano passado. Foda-se, você não sobreviveu até agora, você está aqui em abril agora. Difícil é você estar esperando o de abril e não caiu na conta. Então, por isso tem que ter uma pressão maior. Então, a jurisprudência já caminhava por isso. A doutrina começou a trilhar a partir do professor Araquém de Assis, e aí eu dei essa contribuição lá desse enunciado que eu consegui emplacar nessa reunião de processualistas. E aí, pessoal, o que acontece nessa situação? Eu fiquei com medo dele ser preso. Apesar que, olha só, como a gente tem que ver, a jurisprudência do STJ disse, se vocês acompanharem, a jurisprudência do STJ tem se posicionado que nesse período de Covid, as prisões por questões de alimento, elas devem ser domiciliares. Por quê? Você vai pegar uma pessoa e colocar lá na cadeia com essa questão de crise de Covid? Eu não sei qual que é o pior, de eu pegar uma pessoa de fora e botar lá que ela pode estar contaminada e contaminar os preços, ou ela entrar, contaminar os preços, ser contaminada lá e sair e trazer para cá para fora. Não sei qual que é o pior. Então, assim, por conta disso, hoje está sendo essa situação. Porém, eu tenho um outro problema ainda. Eu não consigo mais reverter essa decisão. Como eu não consigo mais reverter essa decisão no tribunal, então eu precisava do quê? Eu precisava de, ou eu faço um acordo com ela, ou o juiz dá uma decisão nisso. E aí eu estava esperando chegar a audiência de conciliação. A audiência de conciliação ia até ser dia 2 passado, quinta-feira passada. Só que o que aconteceu com os prazos processuais e com as audiências? Foram todas suspensas. Ou seja,
eu tenho uma seguinte situação na minha mão hoje. Eu tenho uma decisão que fala que todo mês o meu cliente tem que pagar R$ 1.500. Eu não tenho um mecanismo jurídico para rebater essa decisão. Eu poderia tentar fazer um acordo ou esperar a sentença, só que eu não sei quando vai sair isso. O que eu já estou fazendo? Até uma sugestão até de um amigo meu, que a gente estava trocando ideia, que ele já fez isso. O que eu vou fazer? Eu já vou apresentar a contestação de imediato. Para mim não vai fazer diferença apresentar a contestação daqui 3 meses ou agora. As minhas teses de defesa são as mesmas. Eu apresento a contestação de imediato. E dentro da contestação, eu vou tentar colar um pedido que eu vou pedir a revogação da liminar concedida. E quais são os meus argumentos? O meu cliente é um idoso. O argumento, ele não pode sair para trabalhar mais. Está correndo perigo de perder o emprego. E naquele binômio possibilidade-necessidade, vocês sabem que quando a gente fala de alimentos, é sempre aquele binômio, necessidade-possibilidade. Eu vou falar que, primeiro, a cliente não tem mais necessidade, a filha não tem necessidade, porque ela já completou 24 anos e ela só não terminou a faculdade dela porque ela é displicente, ela é inerte, ela reprovou. Se ela fosse uma pessoa dedicada, porque ela comprovou nos autos que ela não trabalha. Ela comprovou que ela entrou na faculdade em tal data. Então, nessa situação, ela já era para estar formada. Então, não justifica a gente estar incentivando, até eu coloco na minha petição, uma infantilização de uma jovem de 24 anos. Que ela vá para o mundo trabalhar. E aí, para você ver, olha como que a gente vai trabalhando as teses, né? Como a gente vai carreando elas. Então, eu devo protocolizar isso hoje ou amanhã. Qual é a minha tentativa? Com isso, pelo menos sensibilizar o juiz, levando em consideração a Covid, para ele ou já matar, já julgar antecipado, ou ele marcar uma audiência de conciliação, seja por vias eletrônicas, ou, na pior das hipóteses, que ele reduza o valor, que ele não tem que pagar mais 1.500. Que ele fala assim, não, vamos chegar aqui meio pau, vamos colocar aqui R$800, R$1.000. Qualquer coisa disso é uma vitória para mim. Tá vendo como que a gente tem que tratar com o que a gente tem? Então, não necessariamente eu tenho que exigir tudo de uma vez, eu tenho que pensar, nossa, eu tenho que tirar tudo para o meu cliente não ter que pagar nada. Qualquer uma dessas situações é uma vitória do meu cliente. Eu estou demonstrando que eu consegui alguma coisa para ele. E aí, por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu não conseguiria fazer uma audiência de conciliação tão imediata. E para mim, tanto faz. A gente não ia ter acordo na audiência de conciliação. Porque a menina está querendo ganhar mais dinheiro, né? Está querendo firmar em 2.500. Então, nesse caso específico, o que acontece? Para nós é meio chato. Mas o Poder Judiciário, a legislação, o legislador, ele pensou o quê? Eu quero que se reafirme a necessidade que se tenha audiência de conciliação. Eu quero. Audiência de conciliação é muito importante. E aí a gente entra com outro problema. No procedimento comum, vocês se lembram que existia aquela questão. Na petição inicial, você falava se você queria ou não audiência, né? E aí, na contestação ou uma petição anterior à data da audiência, o réu poderia manifestar que ele não queria audiência. Lembra? Só teria audiência. Para ter audiência, precisava ter pelo menos uma pessoa querendo. Pelo menos uma pessoa deveria querer essa audiência. Se por acaso as duas falassem que não queria, não ia ter. E há também uma discussão nisso. Por quê? O 694, ele fala, olha, nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a associação consensual da controvérsia. Né? Aí tem o auxílio da mediação e conciliação. Há quem entenda que, a partir daí, ficou obrigatório ter audiência de conciliação. Mesmo que as partes não queiram, é obrigatório. Então, vocês vão ver doutrinadores que entendam, juízes que entendem que, a partir do momento que existe esse 694, tanto faz, tanto fez, as partes não querem audiência de conciliação, vai ter que ter, porque nós estamos primando uma resolução amigável das coisas. De outro modo, entra aquela questão, não adianta nada, né? 2 pessoas que não querem fazer acordo, vai chegar na audiência e aí vai só enrolar o processo. Então, vocês estão vendo? E aí existe um outro ponto. Vamos imaginar que o autor fala que não quer audiência, que não quer nem ver a cara dela pintada, e o réu também fala que não quer audiência. Poderia o juiz marcar uma audiência? Poderia.
o argumento que eles colocam é que com base no artigo 139, inciso 5º do Código de Processo Civil, que dá uma carta na manga para o juiz ele fazer o que ele quiser. Então o juiz o juiz vira e fala assim: eu acredito na conciliação, eu acredito que tem que ter conciliação, então vai ter e pronto, independente se vocês queiram ou não. Tá vendo o tanto que essa matéria, por que eu quis tratar ela, o tanto que ela tem. Vocês viram que assim, a maioria das coisas eu falo assim, tem isso, mas depende, tem doutrina para um, doutrina para outro. Depende de quem você está advogando, depende da cabeça do juiz, de como que está reconhecendo. Só para vocês terem noção, nesse evento que eu fui lá, no Fórum Permanente dos Processualistas Civis, eu estava com alguns amigos meus juízes. Aliás, só estava eu na mesa lá com 5 juízes aqui de Goiás. Cada um pensava de uma forma diferente nesses assuntos. Um falou assim: não, eu não concordo, eu acho que tem que ter audiência. O outro falou assim: não, se a pessoa não quer, por que eu vou perder meu tempo lá? Vamos desenrolar, já dou a sentença logo. Você está entendendo? Então, depende muito. Não tem essas situações. Passado isso, vamos para competência, pessoal. Competência. Vamos ver aqui, vamos sortear aqui. Esther, tá com o microfone aí? Dá para você ler para mim, fazendo um favor? Qual que é o artigo? O artigo 53 do Código de Processo Civil. Eu coloquei ele na tela. Se você quiser ler pela tela. É competente o fórum. Isso. Inciso primeiro. Para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução da união estável. A. De domicílio do guardião de filho incapaz. B. Do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. C. De domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Inciso 2. De domicílio ou residência do alimentante para a ação em que se pede alimentos. Beleza. Terceiro. Não, pode parar por aí. 2 observações. Primeiro, você viu vocês estavam acompanhando pelo que eu coloquei aqui no material, na tela? Quem acompanhou pelo material na tela viu que a Esther não falou 1. Por que ela não falou 1? Porque o código dela está desatualizado. Por quê? Lá em 2019 teve a inclusão do inciso da linha D. Então você tem que olhar para ver se o seu código está atualizado com isso também. Olha a linha D no artigo do inciso 1º, de domicílio de vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha. Então, fiquem espertos, porque existe uma linha que talvez o vademecum de vocês não tenha. Vocês têm que atualizar isso. Coloca aí, anota no seu vademecum que está faltando 1. Vamos voltar aqui para mim, para a gente fazer algumas ponderações. Aqui, pessoal, nós temos uma evolução. Nós temos uma evolução na legislativa. Se você olhasse o código anterior, a competência para o foro de divórcio, separação, anulação e tal, era o quê? O do domicílio da mulher. Sempre foi o do domicílio da mulher. Por quê? Eles sempre colocavam a mulher a parte mais frágil da relação, tinha um certo protecionismo, levando em consideração que a mulher, tipo, nossa, a mulher nunca trabalhou, a mulher é a mais frágil, ela foi largada e tal. E aí, com o novo CPC, levando em consideração que a jurisprudência já estava começando a trilhar, com base no que, até no princípio da igualdade, já não é mais o domicílio da mulher. Já é agora a questão onde a gente é o domicílio do guardião do filho incapaz. Se por acaso quem está com o filho incapaz é a mulher, vai ser um domicílio dela que vai ter que entrar. Se for o marido que ficou com o filho, vai ser o domicílio dele. A competência não é mais fixada pela mulher, mas sim de quem está cuidando do incapaz. Olha só como que é uma mudança bem tênue, mas que tem uma certa razão, que você está protegendo quem? Quem você está querendo proteger? A parte mais frágil, a parte que precisa mais de cuidado. Quem é? Que é o filho incapaz. Olha só como que o legislador está tomando cuidado nisso. E aí, vamos lá. Como se a gente não tiver filho incapaz? Onde que vai ser? Olha a linha B. Do último domicílio do casal. O último domicílio do casal. Então, o que vai acontecer?
você olhou, na hora que você vai fazer uma petição, onde que eu vou ingressar? Meu Deus, aí você vai nesse artigo. Tem filho incapaz? Não, não tem filho incapaz. Então, já ele não alinhar. O último domicílio do casal, porque às vezes os caras estão casados juntos e cada um foi por rumo. Então, o último domicílio do casal é o local competente. C. Domicílio do réu, se nenhuma das partes existir no último domicílio do casal. Então, às vezes, na hora que foi ver, um foi para São Paulo, o outro foi para o Rio. Já pensou ter que fazer aqui em Goiânia, que eles moravam aqui? Ia ser foda para os dois, não ia? Então, se um está querendo mesmo ingressar com a ação, aí a gente vai levar aquele princípio de proteger o réu, para facilitar a defesa do réu. Então, tá vendo que mudou tudo o parâmetro de como que a gente vai levar. E D, esse que foi incluído agora, de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha. Você está protegendo a mulher que sofreu alguma violência. Então, por mais que a Lei Maria da Penha, a pegada dela é muito penal, ela tem várias repercussões, a gente vai tratar de algumas nessa disciplina aqui, várias repercussões na esfera processual civil. Na esfera processual civil, a gente tem algumas repercussões. E aqui a primeira, a competência. Onde que eu vou ingressar? Nós vamos ingressar nesse domicílio. E mais para frente a gente vai tratar mais sobre isso. Eu vou fazer algumas ponderações mais sobre essa questão de competência. Pode aguardar. E aí eu tratando mais sobre isso, no inciso segundo, que a Esther também leu para mim, de domicílio ou residência do alimentando para ação que se pede alimentos. Esse caso em específico, a menina que eu contei, que eu estou advogando, a menina, ela mora aqui em Goiânia. A mãe dela mora, acho que, sei lá, Planaltina, se não me engano. E o pai dela mora em Salvador, na Bahia. Tanto que eu fiz toda a negociação com ele via conferência, videoconferência. Então, para você ver, ele teria que se deslocar de lá para cá. Tanto que nessa situação é até permitido, ele não precisa nem vir na audiência, eu posso representar ele em audiência, desde que eu tenha poderes para isso. Então, ele já passou a procuração, eu tenho poderes, tendo uma audiência de conciliação, eu vou representar e eu vou negociar para ele. Eu tenho poderes especiais para negociar, transigir. Então, eu vou conversar com ele, olha, eu vou tentar tirar todas, uma negociação com sua filha, eu vou tentar tirar tudo. Mas qual que seria um valor que você acha razoável para negociar? Um valor que eu aceitaria pagar é R$800, beleza. Chego lá e falo que eu quero pagar 200. Não tem condição de pagar, não quero pagar e tal. Negociação. Já falei para vocês, o tanto que é importante saber negociação. Quem está aí, eu vejo, por exemplo, aí o Luciano aí, que está mais envolvido aí com questões de comércio, as questões aí de envolver com o negócio, sabe o tanto que é importante saber negociar. Então, advogado também, se vocês puderem fazer cursos, tem que saber negociar, que vocês vão se deparar muito com isso. E, seguindo em frente, olha só, vou compartilhar aqui de novo. Compartilhando aqui de novo. Deixa eu escolher outro aqui para poder... É que lê, professor? Lê para mim alguém aí. Pode ser eu. Artigo 147. A competência será determinada, inciso 1, pelo domicílio dos pais ou responsável. Quer que leia a súmula? Lê a súmula para mim. Súmula 383 STJ. A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do fórum do domicílio do detentor de sua guarda. Tá vendo que a legislação acabou trazendo muito o que já tinha até mesmo no Estatuto da Criança e Adolescente. Então aqui o Estatuto da Criança e Adolescente ele já trazia essas questões específicas. Então se você entrar com uma questão sobre guarda, alguma coisa nesse sentido, você tem que se atentar que existe também regulamentação sobre isso, tanto no Estatuto da Criança e Adolescente, bem como também em súmula do STJ. Então, quando você vai fazer uma peça nesse sentido, você tem que levar também, se atentar a esses pontos. Também fiz uma ponderação sobre tutelas provisórias. Lê para mim aí, Isadora. Pode ler para mim, novamente. Artigo 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no artigo 694, alimentos provisórios. Beleza.
exatamente o que eu comentei do meu caso, do meu cliente, né, gente? O meu cliente, o que aconteceu? Ele foi concedido uma tutela provisória em desfavor para ele e que ele vai ter que pagar alimentos provisórios. E aí é engraçado que alimentos provisórios eu sempre brinco também, né? Porque assim, nós estamos acostumados com esses alimentos. Quem foi minha aluna, eu comentei sobre isso. Nós também temos alimentos que são os alimentos gravídicos. Vocês se lembram que são os alimentos gravídicos? Então fala aí, quem se lembrar aí. Eu tô vendo aí que a Esther, Isadora balançou a cabeça. Alguém se manifeste aí. Alimentos que você pode pedir assim que você sabe da gravidez, né? São alimentos irreversíveis, mesmo que você saiba posteriormente que quem você pediu não seja afim o pai da criança ou não, Sim. certo? Ele pode ser pedido também para parentes, não é? Tipo assim, em primeiro grau, eu acho. Pai ou avô, não é? Vamos por partes. Primeiro, alguém quer fazer outra moderação? Complemento? Alguma coisa? Fala. Que eu lembre, não precisa, tipo, comprovar que é o pai. Precisa apenas de indícios que provem que eles tiveram relação, alguma coisa assim, no período que... É isso, no período que ela engravidou. Exatamente. Eu até brinco, né? Eu sempre falo isso, gente, toma cuidado, alimentos gravídicos é o cão. Alimentos gravídicos é o cão. Por quê? Você teve um lance lá com a menina, deu uns amassos e tal, aquela coisa, rolou, a menina engravidou. Você vai falar, olha, é seu. Não, mas eu usei camisinha e tal. Pode ter estourado. Eu não lembro. Você lembra? Você estava bêbado. Eu também não lembro. Aliás, estava de camisinha? Não lembro e tal. Pode ter, pode pedir alimentos gravídicos? Pode. Depois ver que não é o pai? Pode. Pode acontecer isso? Pode. E tem como ele pedir o dinheiro de volta? Não, porque alimentos são irrepetíveis. E isso não é só alimentos gravídicos, viu, Isadora? E da forma que você falou, ficou parecendo que é só os alimentos gravídicos. Qualquer alimento, ele é irrepetível. Você não tem como pedir de volta. O que geralmente a gente faz em alimentos é o quê? Se acontecer uma situação dessa, a pessoa depois entra com ação de danos materiais e morais contra a mulher. Por quê? Querendo ou não, eu já vi casamento com pau. A mulher virou e falou, não, fulano, na verdade foi o fulano, eu tive uma relação com ele, o cara teve que pagar. Deu esse pau, depois concluiu que não era. Eu tinha uma amiga que aconteceu isso, que ela ficou grávida e aí não sabia quem era o pai, indicou o pai com um cara, maior briga e tal, a mãe do cara não queria aceitar e tal. Nasceu a criança, todo mundo, ai, que gracinha, que lindinho, tal, aquela coisa que vocês sabem, né? Todo mundo apaixonou. Só que aí a criança tinha um olho meio puxado. E o cara não era japonês. E aí, nisso, todo mundo começou a desconfiar. Fizeram o exame de DNA. Não era o filho do cara. Pensa. Aí a gente até brinca, né? Alimentos gravídicos. Pensa, dependendo da situação, se a mulher não souber quem que é o pai, ela pode fazer um litisconsórcio passivo, né? Pode ser fulano, ciclano e tal. Vamos ver quem que for. E aí, para vocês verem também, teve uma decisão, acho que foi do ano passado, vocês se lembram, de uns gêmeos que eles tinham, numa cidade aí no interior, que eles tinham a sacanagem de transar com a mesma mulher sem ela saber quem que era o pai. E aí, na hora, quem estava transando? E aí, na hora do vamos ver, engravidou e vai fazer DNA. DNA não é inconclusivo, porque eles são gêmeos. E nenhum quer, tipo assim, falar. Aí o que o juiz fez? O juiz, beleza, então meio a meio. Cada um vai ter que pagar metade da pensão alimentícia. Professor, nesse caso tem alguma, isso que eu perguntasse, tipo assim, se tem alguma súmula, alguma decisão nesse sentido? Não, só tem essa decisão daqui de Goiás, que ficou bem famosa. E assim, teve gente que apoiou, teve gente que teve críticas. Enfim, tem muita discussão. Eu acho que nós estamos, principalmente nessa situação, nós estamos em evolução todos os dias. Então, todo dia a gente está vendo, até mesmo porque, como eu falei para vocês, a gente está numa vibe da questão da afetividade, na questão do que vale, o que não vale. A gente levantar, dar muito valor a esse tipo de situação. Tipo, olha, tinha que ter afetividade, não deu afetividade, então tá bom, a gente vai te condenar pelo abandono material. Enfim, tem muita repercussão disso, mas decisão, uma súmula, decisão fundamentada sobre isso, não tem. E, aliás, eu nem sei se essa decisão no TJ não caçou ela, viu? Porque teve muita crítica a ela pelos especialistas em direito da família. Professor, só uma pergunta mesmo de curiosidade. Eu pensei numa situação aqui, tipo assim, se ela tá na dúvida, é possível pedir alimentos, tipo,
para duas pessoas diferentes de uma É vez isso que eu só? falei, né? Litisconsórcio passivo. Né? Tá bom, vou Você esperar coloca então. no réu 2, 3, sei lá, vai que foi sei lá, um gangbang, foi Não, e assim, será que ela pode ser condenada posteriormente, depois, tipo, em má fé, alguma coisa? Porque às vezes ela realmente não sabe. Ela tá pedindo pros três que ela não sabe. Pois Então, é. assim, às vezes, será que não cabe essa ação depois, posteriormente? Que ela não teve intenção, ela realmente não sabia? Pois é, sabe o que eu penso? É uma coisa assim, eu nunca vi nenhuma decisão nesse sentido. Eu já vi essa questão da mulher pedir com o cara, depois ver que não é, das repercussões que foram para a vida dele, pedir dano moral. Agora, disso não saber quem, botar 3 num polo passivo aí, e aí, geralmente, o que eu já vi alguns juízes? O juiz virar e falar assim, qual que você acha que tem mais chance? É fulano? Então, beleza. Nós vamos para fulano. Quando tiver já possibilidade, viabilidade de ser feita o exame de DNA, a gente testa com ele. E fazendo por etapas, para não ser prejudicial. Porque senão você tá ferrando 3 pessoas, tipo, 2, 3 pessoas de uma vez só. Então, aí a situação maior que eu vejo que é feita é dessa. Eu vejo alguns, como eu te falei, tem juiz que coloca de tudo. Mas o que eu já vi, juiz, é falando assim, qual que você acha mais, coração? Ah, eu acho que foi o fulaninho. Então tá bom. E você acha que é ele? Então tá bom. Vamos fechar com ele. E depois, se não for, você extingue essa ação, entra com a ação contra o ciclaninho. A gente vai testando. Agora, tem umas coisas que é estranho, né? Igual eu tava vendo esses dias, eu odeio esse tipo de programa, tipo balanço geral e tal. Mas eu tava aqui em casa, minha avó assistindo, aí eu tava assim, agora vamos DNA. Fulana vai ver se acha o DNA, o pai do seu filho. Já é o nosso 4º DNA que não dá certo. O filho quer saber quem que é o pai. A mãe não lembra quem que é o pai. Ela já falou 4. Já foram 4 testes lá no programa e ainda não descobriu. Então, assim, seria muito foda botar os 4 de uma vez. Ou até mesmo, dependendo da situação, exigir dos 4. Vou exigir parcial dos 4. Você está vendo? Processualmente, é até um tanto quanto desgastante, até mesmo para o filho, você levar em consideração isso. Mas depende do juiz, da cabeça dele. Professor, Principalmente, Entendi. principalmente no interior, Isadora. Você pensa assim, no É um interior, sentido mais de resguardar, entendi. Tipo assim, é meio difícil ver, então, uma ação com 3, 4 pessoas no polo passivo. eu brinco que poderia ter. Não duvido de algum advogado entrar numa situação Entendi, dessa. de fazer isso. Mas eu acho que um juiz ponderado, ele chegaria e mandava emendar a petição inicial. Porque gera muito transtorno. Gera muito transtorno. Porque, imagina, vamos muito longe, vamos imaginar, você tem seu namorado, não, meu namorado não me traiu. Não, mas foi antes do nosso namoro. Mesmo que você não traiu, não desgaste descobrir que hoje seu namorado tem um filho. Aí você fala assim, não, mas foi antes da gente se conhecer. Tá, mas... Aí fica lá num processo por 1 ano, depois descobre que o filho não é dele, o filho é da outra. E ele teve que pagar aí por 6 meses parcela de uma pensão. Você está entendendo? Então, o juiz tem um certo cuidado em relação a isso. Então, a gente tem que ter essa ponderação também. Ok, professor, obrigada. Valeu. Tudo tranquilo, pessoal? Estou vendo aí. professor, Fala, quem tá falando comigo? é a Verônica. No caso dos gêmeos, Hum, no caso dos gêmeos que estão pagando parcial, uhum. eles, quando o neném nascer, eles vão continuar pagando. Sim, Eles porque a vai decisão, reverter porque aí em os alimentos alimentos, gravídicos, esse alimento eles se normal, eles transformam vão em continuar pagando essa. alimentos permanentes. Por que o juiz fez isso? Porque eles estavam se recusando, tipo assim, parece que era só um que estava transando mesmo com ela. Só que aí, qual que é a sacanagem que eles estavam querendo fazer? Eles estavam falando assim, olha, se ela não consegue identificar quem que é o pai, eu não vou falar. Então, azar o dela. Você tá entendendo? Então, para evitar esse tipo de situação, o juiz meio que, ainda mais cidade do interior, que eu ia até comentando com a Isadora, cidade do interior, o juiz sabe desses bastidores, sabe dessas putarias, sabe dessas coisas. Então, o juiz, ninguém tá querendo se manifestar, tá querendo falar que manda, que é melhor que o juiz, então tá bom, os dois vão pagar. A não ser que algum desses dois, vire e fala que não, eu reconheço, fui eu que estava transando com ela nessa época, sou eu mesmo. Então, tem toda essa situação. Porque quando vai fazer um exame de DNA, não ia conseguir também identificar quem era o pai, por conta que o DNA dos dois são iguais. Tem mínimas variações. Eu acho que o exame 6, não não? consegue ter essa precisão. Oi?
Verônica? Tá bom, obrigada, professor. Entendeu? Oi. E uma outra observação que a Isadora falou, gente, foi uma questão dos alimentos avoengos. Tá vendo que eu tô falando mais? Você vê que a matéria, você vai abrindo. Eu li 3 slides aqui e eu tô abrindo ela. Tem os alimentos avoengos. O que são os alimentos avoengos? Quando o pai não tem condição de pagar, quem tem obrigação de pagar não tem essa possibilidade, subsidiariamente você pode pedir dos avós. Vale ressaltar que tem entendimento já no STJ, do qual não cabe mais a prisão dos avós. Então, nessa situação, a prisão só vale só para eles, mas não dos avós. Escreve esse nome aqui, avoengos. Tem até súmula sobre isso. Quem está aí mais de boa aí, olha e coloca assim, súmula alimentos avoengos, é do STJ, 500 e alguma coisa, salvo engano. Aí quem achar, lê para mim, só para a gente afirmar. Cola aqui os alimentos avoengos no chat, os colegas dele. Coloca aí. Professor, 596. 596? Lê pra gente aí e depois você cola aí pra gente. Fala aí, Org. Ok. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso da impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Valeu, Everton. Copia ela e coloca aqui, se é possível. Eu sei que parece que tá no celular, né? Se não for, outra pessoa sim. Então, se for Não, outra pessoa faz eu isso. posso mandar lá no grupo do WhatsApp da sala e beleza, então. Se alguém conseguir colocar aí no grupo. Beleza. Então, pessoal, olha só a situação que a gente tem. Tem muita gente que é lisa, não quer pagar de jeito nenhum. Aí o que o cara faz? Ah, não, meu pai é um grande fazendeiro. Aí o que o pai, um grande fazendeiro, faz? Já eu deixo você falar, Suzana. O pai, um grande fazendeiro, o que o bonitão vira e faz? Ele vira e não assina carteira, bota o filho para trabalhar lá com ele e dá dinheiro em espécie. Aí, na hora que entra com a ação, o filho fala assim, não, eu estou desempregado, estou na crise, Covid e tal, estou passando quase fome. Ah, está passando quase fome? Beleza. Então, você não tem, já que você está comprovando que você não tem condições, nós vamos pedir agora para os seus pais. Então, tem isso. Porém, a prisão pode ser determinada para ele, esse devedor, mas não pode ser determinada para os avós. Fala, a Suzana, né, que pediu para falar. Qual que é o número da súmula? 596, não é, o Everton? 596, já mandei lá no grupo, professor. Ok, obrigado, gente. Obrigada. Nada. Então, vocês estão vendo, essas ponderações a gente tem que ter. Seguindo em frente. Tá vendo que hoje a gente vai terminar essa matéria, mas eu tô gostando aí da interação de vocês e a matéria é muito gostosa de estudar. Vamos lá, citação, mandado, olha só o parágrafo primeiro. Deixa eu ver aqui, quem vai ler para mim? Graziele, está aí? Está presente? De alma e espírito? Estou presente, professor. Lê para mim o parágrafo primeiro, que está na tela. O mandato de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Obrigado. Críticas... pode ler. Críticas sobre a efetividade da ausência da cópia, principalmente em casos onde a medida liminar concedida. Obrigado. Deixa eu fazer as ponderações. O que acontece? O legislador ele falou assim, cara, se eu mando com a cópia da petição inicial, o cara vê que a ex dele tá praticamente xingando ele, falando que ele tem gado escondido, falando que ele abandonou a casa, que ele trai, que expondo dessa forma, ele não vai querer fazer acordo. Ele vai empatar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar sem essa cópia. Se ele quiser, ele vai ter acesso. Mas tem gente que não tem conhecimento. Por exemplo, o meu cliente, ele ficou 2 meses, ele recebeu a cópia que ele deveria pagar a pensão alimentícia, ele ficou 2 meses sem fazer nada. Só depois que ele me mandou, que eu fui acessar o site e mandei para ele o que tinha acontecido. O que estava sendo pedido. Para você ver. Então, era uma intenção. Aí, quando você conta para ele, olha,
aconteceu isso, ela falou isso e isso. Você sabia que ela botou um print falando que o senhor ganha tanto, 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 botou um print no Facebook. Aí o cara fala assim, não acredito, essa menina é uma desonra para mim no meu nome e tal, não vou fazer acordo. Então, tá vendo? Acirrava os ânimos. Então, há uma certa ponderação a isso. De um lado, o legislador não quis que fosse acirrados os ânimos para tentar facilitar uma conciliação, mas de outro, há uma crítica, que isso meio que dificulta a pessoa ter acesso. Claro que ela tem que pedir um advogado para olhar, às vezes a pessoa não tem conhecimento técnico, ou até mesmo não tem conhecimento jurídico, vai ler, não vai compreender. Então, assim, isso dificulta. Então, há uma crítica sobre isso. No parágrafo segundo, vamos continuando aí. Lê para mim, Kátia. Kátia está presente? Lê para mim, parágrafo segundo, que está na tela. A citação ocorrerá com antecedência mínima de 15 dias da data designada para a audiência. Kátia, você foi minha aluna. Você lembra que quando eu fazia aquele fluxograma enorme do procedimento comum, e eu fiz o fluxograma com... Ficou mudo? Voltei. Vocês se lembram, pessoal, que quando a gente fazia isso lá nas nossas aulas, havia uma certa diferença no prazo. O prazo contado do procedimento comum, da citação, o juiz dá o despacho, marcando a audiência. Do dia que o juiz dá a audiência até a data da audiência, tem que ter no mínimo quantos dias, pessoal? Vocês se lembram? Do dia que o juiz marcou, que deu o despacho, ordenando a marcação da audiência, até a data da audiência, tem que ter no mínimo um prazo. Qual que é o prazo? 15 dias? Oi? 15 dias? 30 dias. 30 dias, é isso. 30 dias. Não lembrava mais não. Então, 30 dias. E aí tem outro prazo. Da data da citação do réu até a data da audiência, tem que ter no mínimo 20 dias. E o réu pode se manifestar que ele não quer audiência em até 10 dias. Então, sempre lembrem, 30, 20, 10. É o 30, 20, 10. Está lá no 334. Acontece que quando a gente está falando aqui de ações de alimentos, olha só que está aqui, ó, que a Kátia acabou de ler para a gente, a citação ocorrerá com antecedência mínima de 15 dias na data da audiência. Então, não segue a regra dos 20 dias. Por quê? Você está pensando, é ação de família. A gente envolve sentimento, envolve muita coisa. Então, a gente está tentando ver se faz um pouco mais rápido. Claro, nem sempre é. Por exemplo, esse caso que eu peguei, a menina ingressou com a ação foi em outubro do ano passado. A audiência ia ser agora, dia 2 de abril. Então, mas, no mínimo, 15 dias, eles estão tentando enxugar isso. Lê para mim o parágrafo terceiro aí, Graziele. Parágrafo 3º. A citação será feita na pessoa do réu? Isso. E pode ler o parágrafo 4º. Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. Tá vendo aí? Então, importante, a citação será feita na pessoa do réu. Então, a citação é pessoal, galera. Então, como eu fiz até a observação aí, ó, que vocês estão vendo, ó, a citação pessoal afasta a regra do artigo 242, que permite a citação da pessoa do representante legal ou do procurador do réu. Então, nesse caso, se você fazer a citação, tem que ser na pessoa, a pessoa que é interessada, o réu, ele tem que receber isso. Ele tem que receber para ele poder saber que ele, olha, realmente eu tenho que ir. Não posso ser para um representante legal, pode ser para o meu advogado. Não, conversa com o meu advogado. Não, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de ações de família. Então, isso é muito importante. E também essa questão da presença do advogado. A gente quer a presença do advogado porque a gente entende que nesse sistema, quando você tem a presença do advogado, isso pode facilitar, talvez, um ambiente que fica mais propício para poder ter acordo. Dalila, aproveitando aí, lê para mim o artigo 696 que está na tela. Professor, só uma questão. No caso do parágrafo 3º, em que você diz que a citação será feita na pessoa do réu. Isso, no caso, mesmo que o procurador tenha poderes para receber citação? Mesmo, porque há uma determinação aí que tem que ser na pessoa do réu. Já é a exclusão, porque a possibilidade do procurador receber a citação, ele só pode receber a citação quando ele tem poderes para isso. Se eu não tiver poderes, eu não posso.
Tanto que quando eu fazia geralmente quando eu faço procuração minha, principalmente se era administrativa, a primeira coisa que eu excluo é eu poder receber intimação. Certa vez eu fui num órgão público, eu ia ver os processos do meu cliente. Só que cheguei lá, o chefe do jurídico lá, doutor, que bom que o senhor está aqui. Pois é, eu quero ver o processo. Não, que bom que está aqui, recebe aqui. Eu, negativo, não tem poderes. Por que ele queria isso? Porque aí o que acontece? Os prazos já iam começar a contar a partir dali. E eu querendo ganhar prazo. Então eu falei, não tem poderes para isso, não. Você vai ter que mandar cartinha, manda cartinha, vai ter que voltar, o AR. Quando voltar, a gente começa a contar meu prazo. Então tem que ser esperto em relação a isso. Beleza, Weber? Beleza. Então vamos lá. Dalila, né? Que eu tinha pedido para ler. Deixa eu colocar aqui. Foi. Lê para mim, por gentileza. 696. A audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual, sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito. Pode ler o enunciado aí do Fórum Permanente. Enunciado 577. A realização de sessões adicionais de conciliação ou mediação depende da concordância de ambas as partes. Vale ressaltar que enunciados são só postulados de doutrina, não tem força vinculante, é só mesmo orientar a doutrina, o que a maioria entende. O que acontece? A gente, nessa situação, coloca em específico que, por se tratar de uma situação tão específica, por se tratar de uma questão de tão importância que ações de família, que envolve o nosso âmago, que envolve o nosso sentimento muito mais do que outras situações, eles falam, olha, se não conseguir fazer um acordo aqui, você pode fazer quantas quiserem. O que o juiz pensa? Eu prefiro um acordo, que vocês façam um acordo, que a gente desenvolva um mecanismo para fazer um acordo, do que vocês dão uma sentença, que aí a outra parte não concorda, vem um recurso, enquanto isso o outro está querendo, pede um efeito suspensivo, briga na justiça, criança brigando, chorando. Eu prefiro que a gente desenvolva mais e mais audiências para criar um ambiente em que chegue no consenso, que aí não vai ter mais briga. Tá vendo como que é o raciocínio do legislador nisso? Ele se pautou muito por isso. E aí, pessoal, passado isso, chegamos em que ponto? Chegamos ao ponto do quê? Nós chegamos de que foi feita a audiência de conciliação, não fez acordo na audiência de conciliação, tentaram várias, conciliação, mediação, tentou de tudo, não teve acordo. E aí o que acontece? O procedimento, ele estabelece que vai seguir a regra do procedimento comum. Qual é a regra do procedimento comum? Contestação, depois impugnação. Aqui eu acho que precisa de audiência de instrução, testemunha, tem alguma coisa? Vamos lá, audiência de instrução, provas periciais, você vai desenrolando o processo, mas aí segue o procedimento comum a partir da contestação. Onde que está isso, Neron? Está aqui, ó, no artigo 697, vou compartilhar aqui para vocês. Olha o artigo 697, leia aí para mim. Leia para mim, deixa eu ver aqui quem que eu vou sortear agora. Gabriel, leia para mim. Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, observado o artigo 335. Leu 335, então. Artigo 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, primeiro, da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. Beleza. Então, esse é o principal, que é o nosso fato, que a gente vai ter audiência mesmo de conciliação, né? E a gente está levando em consideração que se não conseguiu, segue o procedimento comum. Vamos lá para a contestação. Vocês estão vendo que no meu caso, nesse caso aí que eu peguei, como eu vi que audiência de conciliação para mim agora não importa. O juiz pode jogar audiência de conciliação depois? Pode, não tem nenhum problema. Só que eu estou querendo criar um mecanismo para forçar o juiz a ler minha petição. Se eu atravessar uma petiçãozinha isolada aí, pode ser que o juiz nem leia. Então, eu posso fazer a contestação antes do prazo? Posso. Isso não é nenhum problema. Não é nenhum problema. Tá lá. Então, a minha intenção é essa, de poder resguardar o meu cliente. E aí vocês vão vendo, tanto que a gente, na dinâmica processual, a gente tem que tentar sempre resguardar o seu cliente. E o procedimento comum é o que vocês já estão
extremamente acostumados aí. Leiam para mim agora o último para a gente finalizar, que eu finalizo a aula de hoje, nesse artigo aqui, 698. Pode ler? Pode ler. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo. Tá vendo aí, ó? Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo. Aí, ó, nós estamos aí, o artigo 178, que está reafirmando isso. Agora, por exemplo, vocês, a maioria de vocês está com o código desatualizado. Por isso que você tem que fazer, nesse 698, incluir esse parágrafo único. Olha o parágrafo único aí, lê para mim, Natália. Vou ler. Lê. O Ministério Público intervirá quando não for parte nas ações de família em que configura como parte vítima de violência doméstica e familiar nos termos da Lei 11.340, 7 de agosto de 2006. Beleza. Lei Maria da Penha. Ou seja, você está vendo aqui, ó, o Ministério Público, em regra, o Ministério Público, em regra, nas ações de família, ele só vai ingressar e intervir quando for interesse de capaz, que é a competência natural dele. Porém, por conta da Lei Maria da Penha, o que vai acontecer? Quando ele não for parte nessas ações de família, ele vai inserir como ele vai atuar como fiscal da ordem jurídica. Então, isso é uma atuação do Ministério Público muito importante. Por que é importante para mim nisso? Eu estou numa ação civil. Só que mesmo você estando numa ação civil, um dos seus pedidos, você vai ter que pedir a intimação do Ministério Público para ele se manifestar nos autos. Então, você está numa prova do OAB, você está aí no núcleo de prática jurídica, a mulher teve violência, teve algum tipo de violência e tal, um dos seus pedidos que você vai pedir é o quê? Intimação do Ministério Público para poder ele se manifestar. Lógico, o juiz já faz isso automaticamente, mas você tem, se esquecer isso na petição, na vida prática não tem tanto problema, para ser bastante sincero, mas já na prova do OAB, você perde importantes pontos. Então tem que ficar muito esperto em relação a isso. Beleza, pessoal? Vou finalizar por aqui a nossa parte hoje. Deixa eu só colocar aqui que eu vou fazer a chamada aqui com vocês, só um pouquinho. Vou só finalizar aqui a nossa gravação.